Bem, pessoal, então vamos começar aí a nossa aula corrigindo o exercício da semana passada, tá? Vamos fazer essa correção para que aí possa tirar as dúvidas, tá certo? Eu vou abrir aqui o Jamboard, porque qualquer anotação que a gente precisar fazer, a gente já faz nele, tá? Então veja só, na nosso primeiro exercício está dizendo o seguinte: faça a distribuição eletrônica em níveis e subníveis de energia dos elementos cujo número atômico são esses aí de baixo, certo? Então, na letra A, número atômico 11. Então, o que é que você vai fazer aqui? Você vai fazer o seguinte, né? Primeira questão, o número atômico do elemento, vamos botar o elemento A, ele vai ser 11. Então, você vai fazer a distribuição, né? De acordo com o diagrama de energia, que eu acho que vocês devem ter aí, tá? Então, deve ser o quê, ó? 1s2, 2s2, 2p6. Tá? E, professor, como é que eu vou fazer isso? Olha, seguindo o diagrama de energia. Se vocês lembrarem, eu vou escrever aqui o diagrama, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo S2. Depois, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo P6. Esse 2, 6 é a quantidade de elétrons, né? Para quem faltou a aula passada. Depois D10, 3D10, 4D10, 5D10 e 6D10. E por último, 4F14 e 5F. Ordem aí, seguindo essa ordem, no RPG. RPG é o que? É um jogo, né? Então, seguindo essa ordem aí, nós vamos fazer a distribuição eletrônica, tá certo? Então, é por isso que eu tenho ó, sempre de cima para baixo, seguindo a ordem das setas, tá? Então, relacionando a isso aí, nós temos um S2, S2, 2p6. Se eu somar a parte de cima, que são os elétrons, dá 10. Mas eu quero 11. Então, depois do 2p6 vem 3s1, tá? Então, primeira camada, camada K, segunda camada L, terceira camada M. Então, aí a gente termina. Se eu perguntar, quem é o subnível mais energético? Quem é o subnível mais energético? Aí você vem aqui, ó. Subnível mais energético, eu vou colocar de verde. É o 3s1. Quem é a camada de valência? Tá? Quem é a camada de valência? Vou botar de azul. A camada de valência vai ser a última camada. Então, eu tenho aqui subnível mais energético, 3s1. Camada de valência, que é a última camada, né? A camada M, que está também o 3s1, coincidentemente. Tá certo? Vamos aí para... Isso aqui é letra A. Vamos para a letra B. Na letra B, o número atômico ele dá 38. E aí você vai fazer a distribuição. Vamos colocar B, 38. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, isso aí eu tenho quanto? Ó? Eu tenho aqui 10, 20.
Depois de 4s2 vem 3d10. 3d10. Aí eu já tenho 30. Depois de 3d10, eu tenho 4p6. 4p6. Seguindo essa ordemzinha aqui, ó. Eu estou nessa seta preta que eu acabei de colocar no diagrama, tá? Então aí eu vou ter 36. Como eu quero 38, então eu vou para o 5s2. E agora eu tenho 38. Isso é a distribuição eletrônica. Aí eu pergunto, quem é o subnível mais energético? É o último subnível. Esse é o subnível mais energético. Mas quem é a camada de valência? Então eu tenho que colocar em ordem de camada, tá? Como é que eu vou fazer isso? É só repetir e organizar as camadas. 1s2 camada K, 2s2, 2p6 KL, 3s2, 3p6, 3d10 KLM, 4s2, 4p6 N e 5s2 O. Então, a camada de valência vai ser minha última camada. Ok? Então, subnível mais energético e a camada de valência. Alguma dúvida até aí? Alguma dúvida, pessoal? Não? Beleza. Então, vamos ver a letra C. A letra C eu tenho 29, número atômico 29. Então, número atômico 29. Vamos lá, letra C aqui. C29. Certo? Então, faz a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, tem um 20 aí. Certo? Depois de 4s2, eu venho 3d10. Só que eu só preciso de 29. Então, vai ser 3d9. Certo? Vou ajeitar isso aqui, ficou riscado demais. 3d9. Aí, subnível mais energético, 3d9. Camada de valência, aí a gente vai repetir. Aqui do lado fica, né, pelo espaço. Eu vou repetir aqui do lado, organizando as camadas. Então, 1s2 camada K, 2s2, 2p6 L, 3s2, 3p6, 3d9 M, 4s2 N. Então, a camada de valência, né, a última camada vai ser 4s2. Vocês viram que na letra A coincidiu 3s1, e tanto foi o subnível mais energético, como foi a camada de valência. Aí, na letra B também coincidiu 5s2, só que na letra C já não coincidiu. Então, não obrigatoriamente, não é obrigatório que o último subnível, quer dizer, o subnível mais energético, esteja na camada de valência. Tá? Esse exemplo C comprovou justamente isso que eu estou dizendo. O subnível mais energético é o 3d9, quer dizer, é o último na distribuição. Mas a camada de valência não necessariamente contém o subnível mais energético. A camada de valência é a camada mais externa, no caso aí, 4s2. Alguma dúvida? Tranquilo? Vamos lá. Agora, 84, número atômico 84. Então, vou aqui para a letra D. Eu tenho 84. Certo? Então, distribuindo. 1s2, 2s2, 2p6, 10. 3s2, 3p6, 4s2, 20.
3D10, 30. Aí a gente volta aqui. Depois de 3D10, 4S2, 4P6, 5S2. Então, 4P6, 5S2. Aí eu já tenho 30, 38, tá? Então, depois do 5S2, eu tenho 4D10, 5P6, 6S2. 4D10, 5P6, 4, só conferir 6 mesmo, 6S2. Então, aí eu já tenho 30, 40, 56 em 6S2, tá? Aí vem aqui 4F14, 4F14, 5D10. 4F14, 5D10. Então aqui eu vou ter 30, 40, 30, 40, 50, 50, 60, 70, 80. Então 5D10 dá 80, né? Falta só 4. Então 5D10 para aí em 6P4. Então 6P4. Conferindo, 30, 40, 50, 60, 70, 84. Então aí está a distribuição dos 84 elétrons, tá? O que é que eu vou fazer agora? Subnível mais energético. Aqui, 6P4, tá? Na distribuição é o último subnível, subnível mais energético. E aí, camada de valência, vamos colocar em ordem de camada. 1S2, camada K, 2S2, 2P6L, 3S2, 3P6, 3D10M, 4S2, 4P6. Deixa eu só ajeitar isso aqui. 4S2, 4P6, 4D10, 4F14. Então eu tenho N. 5S2, 5P6, 5D10, MnO. 6S2, 6P4, P. Então, a camada de valência vai ser toda a camada, ó. 6S2, 6P4. Tá? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Letra E. Na letra E, que é o último dessa primeira questão, eu tenho um número atômico aí 64. Então é 64. Então, olhando para o de cima, você consegue fazer o de baixo tranquilamente, tá? Então, tenho aqui, ó, se eu fosse olhar pelo de cima, eu vou ter aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60, pronto, até o 4F14. Então, 1S2, 2S2, 2P6, eu tenho 10. 3S2, 3P6, 4S2 eu tenho 20. 3D10 eu tenho 30. 4P6,
36. 5s2, 38. 4d10, 48. 5p6, tenho 54. 6s2, 56. 4f14, 56, né? Então faltam 8. Pronto. 4p8. Então, subnível mais energético. 4p8. Camada de valência. Vamos colocar em ordem de camada. 1s2, camada K. 2s2, 2p6, KL. 3s2, 3p6, 3d10, M. 4s2, 4p6, 4d10, 4F. Deixa eu só ajeitar aqui porque não está aparecendo um F. 4F8, N. 5S2, 5P6, O. E 6S2, P. Então, a camada de valência vai ser 6S2. Bem distante do subnível mais energético. Ok? Mas está gravado, Isaac. A última aula está gravada, eu postei na sala Google. Tá? Qualquer coisa você assiste depois. Como essa está sendo gravada, você pode assistir na sequência para poder entender melhor. Tá certo? Então vamos lá. Terminamos aí a primeira questão. Vamos ver aqui a segunda. O que é que ela diz? Ela diz assim: um átomo apresenta 6 elétrons no terceiro nível energético. Terceiro nível energético, 6 elétrons. Qual é o número atômico desse átomo? A justificativa é justamente você fazer, tá? Vamos usar esse espaço que tem aqui para a gente responder aqui. Não, vou responder lá mesmo. Ó, são 6 elétrons do terceiro nível energético, tá? Deixa eu só... Cadê Jesus? Aqui, pronto. Ó, 6 elétrons, terceiro nível energético. O que é que eu quero dizer com isso? Ó? Quer dizer o seguinte, ó, segundo. Eu tenho um K, L, M, certo? Nesse M, que é o terceiro nível energético, ele diz que tem que ter 6 elétrons. Então, como é que eu vou fazer isso para saber o número atômico? Simples. O primeiro nível está completo. Então, quem é o primeiro nível K? É um S2. Quem é o segundo nível? O segundo nível é a camada, a segunda camada, é o L. Que vem quem? 2S2, 2P6. O terceiro nível ele tem 6 elétrons. Ou seja, 3S2, 3P4. Por que 4, professor? Porque eu tenho que fazer 6 e 2 mais 4 vai ser justamente igual a 6. Sendo assim, eu vou somar todos os elétrons, né? Então, se eu somar todos, você vai ter aí 2 mais 2 mais 6 mais 2 mais 4. Então, eu vou ter aí 10, 16. É o número atômico desse elemento que eu estou querendo descobrir. Alguma pergunta? Não? Ok. Então, vamos lá.
Questão agora 3. Hoje é dia primeiro, né? Hoje é. Pronto, eu vou mandar para vocês agora o link da chamada. Já tem aí várias pessoas na sala. Eu acho que já dá para colocar aqui a. Pronto. Pronto. Para quem não fez, não usou esse link aí, não usou o link semana passada, é só clicar nele. Você vai ter lá a, o primeiro ABC para você escolher. Aí vai para a segunda pergunta que tem seu nome. Você só clica no seu nome e enviar. É bem simples essa chamada, tá bom? Ok, Já enviei, aqui. professor. Oi? Já enviei. Ah, beleza. Ó, Keila que entrou agora, esse link aí é a chamada, tá? Você clica e marca seu nome. Escolhe a série depois do nome. Então, continuando. Terceira questão. Ah, beleza, Luciano. É só porque toda vez que for entrando uma pessoa, aí eu vou colocar o link novamente para que a pessoa possa fazer a chamada, tá? Participar da chamada. Então, é o seguinte. Na terceira diz assim, o átomo de magnésio tem número atômico 12, número de massa 24. Assinale a alternativa correta relativa ao magnésio que perdeu dois elétrons, tá? O magnésio que perdeu dois elétrons. Essa história de perdeu dois elétrons já vai ser justamente falando sobre o assunto, já dando a introdução do assunto que nós vamos fazer. Fica pedindo autorização, Arthur, porque você não está logado com o e-mail institucional. Se você tiver logado com o e-mail institucional, aí não fica dando esse aviso, não. Ou então você faz o seguinte, você vai lá, pede autorização. Quando você clica, você tem que colocar seus dados. Sim, está sendo gravado. Olha que vermelhinho lá, gravando. Eu estou gravando a aula. Ok? Então vamos lá. Como é que você faria isso aí, né? Assinala a alternativa correta relativa ao magnésio que perdeu dois elétrons. Primeira coisa, se ele tem o número atômico 12, você vai fazer a distribuição dele, tá? Fazendo a distribuição dele, eu vou ter aqui, ó, magnésio, número atômico 12. Fazendo a distribuição, 1s2, 2s2, 2p6, 10. 3s2, 12. Camada K, L, M. Aí ele diz o seguinte, ó, o magnésio perdeu dois elétrons. Se ele perdeu dois elétrons, o que é que significa dizer? Que a última camada, isso sempre vai ocorrer na última, você vai eliminar. Ele não perdeu? Tá? Então, ele perdeu dois elétrons. Se ele perdeu dois elétrons, aí eu venho, qual é o número de prótons dele? O número de prótons não se altera, é o mesmo número atômico. Pode sim, Cauane. Ou fazer print. Tá? Só que isso aqui é do exercício que eu passei. Eu estou corrigindo o exercício que eu passei semana passada. Tá? Então, prótons eu tenho 12. Certo? Elétrons, eu tinha 12. Como eu perdi dois elétrons, ele vai ter 10. E nêutrons? Quantos nêutrons? Ele não disse que a massa são 24? Como é que eu calculo o número de nêutrons? Nêutrons é massa menos prótons, ou seja, são 24 menos 12 e vai dar 12. E aí eu vou para as alternativas.
Arthur, você tem que colocar seu e-mail e sua senha para você logar no seu e-mail institucional, entendeu? Então, tenta ver se você consegue entrar no seu e-mail institucional ou recuperar a senha, alguma coisa assim. Então, vamos lá para a resposta. Ele está dizendo o seguinte: tem 12 elétrons? Não, a gente já viu que tem 10 elétrons. Tem 10 nêutrons? Não, nós vimos que tem 12 nêutrons. Tem 10 prótons? Não, nós vimos que ele tem 12 prótons, tá? Tem configuração 1s2, s2, 2p6, 3s2? Não, esse aí é se ele não tivesse perdido os dois elétrons. Tem configuração idêntica ao sódio 11 e perdeu um elétron? Bem, se o sódio é 11 e perdeu um elétron, então se ele tem 11 e perdeu um, ele vai ficar com 10. Exatamente, ó. Nós temos aqui 10 elétrons. Então a resposta correta vai ser a alternativa, letra E. Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta? Não. Não, professor. Não, tranquilo. Eu postei novamente o link e entrou mais uma pessoa, tá? Então vamos para a próxima agora. Questão 4. Se vocês quiserem que eu volte alguma coisa que estavam copiando, é só avisar, tá? O elemento químico cujo nível de valência é representado pela configuração 3s2, 3p5, isso é só o final. A gente sabe que antes disso tem a configuração completa. Tem número atômico de, bem, se é o que eu estava dizendo para você, se ele termina em 3s2, 3p5, quem é que vem antes? Antes, beleza, Arthur. Antes vem 1s2, 2s2, 2p6. Aí a continuação seria 3s2, 3p5. E qual é o número atômico? Bem, é só somar. Eita, me enrolei. É só eu somar os elétrons de cima. Ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Mais 2, 12, mais 5, 17. Então, a alternativa correta é a letra A, número atômico 17. Ok? Questão 5. Faça a distribuição eletrônica do diagrama para os elementos do estado fundamental. Oxigênio, 8 elétrons. Alumínio, 17, 13 e cloro, 17. Então, oxigênio, alumínio e cloro. Vamos fazer. Essa é a questão 5. Questão 5. Oxigênio, alumínio e cloro. Ele pede a distribuição eletrônica, né? 8, 13 e 17. Então, 1s2, 2s2, 2. Deixa eu apagar isso aqui. 2p4, porque tem que dar 8, né? Camada K, camada L. Alumínio. 1s2, 2s2, 2p6, vai dar 10. 3s2, 12, 3p1, 13. Camada K, L, M. Agora vamos o cloro. 1s2, 2s2, 2p. Deixa eu ajeitar esse 2 aqui. 2p6, 10. 3s2, 3p5, 17. Camada K, L, M. Aí vem as perguntas. Vamos lá. Diz o seguinte: qual o número de elétrons de valência de cada um deles? Número de elétrons de valência. O que é isso? Número de elétrons de valência é a camada de valência. Ou seja, é a última camada. Qual é o número de elétrons da última camada? Então, aqui são 6 elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada. No alumínio, eu tenho 3 elétrons na camada de valência.
E no cloro, a última camada, eu tenho 7 elétrons. Ok? Então, tem aí a quantidade de elétrons na última camada, ou na camada de valência. Então, respondemos a letra A. Letra B. Quantos níveis de energia tem cada um dos elementos acima? Nível de energia são camadas. Quantas camadas, quantos níveis de energia eu vou ter cada um? Então, o oxigênio ele tem duas camadas, e são dois níveis. O alumínio tem o KLM, então são três níveis. E o cloro eu tenho o KLM, são três níveis também. Nível de energia, não esquece, é a mesma coisa que camadas. Então, letra B, nós respondemos. Letra C. Quantos elétrons o alumínio tem no segundo nível de energia? Então, no segundo nível de energia, quantos elétrons o alumínio ele tem? Ó, tá aqui, ó. São três. Deixa eu ajeitar. São três elétrons. Certo? No último nível de energia, no nível mais energético, digamos assim, certo? Eu vou ter três elétrons. E a última pergunta, ele diz assim: quantos elétrons tem o cloro no penúltimo. Professor, Oi. ele pediu no segundo nível, não? Não seria. Ah, eu acho que eu me confundi. Eu estava vendo agora mesmo. Ah, tá. Muito obrigado, minha querida. Eu fiz aqui a besteira. No segundo nível. Segundo nível vai ser esse aqui. Vou até botar de outra cor. Vou colocar de verdinho. Ó, aqui. Então, no segundo nível, 8 elétrons. Agora sim. E a última pergunta: quantos elétrons tem no seu penúltimo nível? O penúltimo nível é justamente, certo? O segundo. Vou colocar aqui a chamada novamente. Então, o cloro no penúltimo. Então, o penúltimo vai ser justamente a segunda camada, 8 elétrons também. Alguma dúvida? Exatamente, Heloísa, 8 elétrons também. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Só falta um bocado de gente fazer chamada, tá? Participar da chamada aí. Só tem 35 pessoas na lista, tá? E aqui na sala tá 61. 61 não, 62, né? Porque duas sou eu que eu entrei duas vezes. Então tem 62 pessoas que tem na sala, mas só 35 que fizeram a chamada, tá? Então voltando aí. Próxima questão. Questão 5. Agora a última questão, questão 6. Diz assim: um átomo que possui a configuração um F2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3 apresentam no seu nível mais externo quantos elétrons? No nível mais externo. Luiz, está pedindo permissão porque você tem que entrar com seu e-mail institucional. Você vai lá no Google, né? Coloca seu e-mail institucional, faz o login do Gmail. Não, você deve estar com outro e-mail logado. Certeza absoluta. Não pede permissão se você tiver logado no seu Gmail institucional. Então, a última questão.
Ele pede assim, nível mais energético, nível mais externo. Quem é? É a última camada. Então, a última camada a gente já vai colocar aqui, ó. É o 3. Camada 3, né? É a terceira camada. Quantos elétrons tem? 5. Alternativa, letra C. 5 elétrons. Se confundiu, Heloísa. D são 12. São 5 elétrons na última camada. Alguém tem alguma pergunta sobre o exercício? Até Não, agora não, professor. professor. Não. Beleza. Então, já que a gente terminou de corrigir, vamos voltar então para o assunto, tá certo? Vamos voltar para o Professor, conteúdo. deixa eu só tirar o print para depois fazer as anotações, por favor. Tirar o print de quê? Do que eu apaguei? Ah, tá, já apagou. Tá bom, então. Mas está gravado aqui. Ó, se você quiser, você pode tirar o print dessa parte aqui. Ou eu posso enviar isso aqui tudo para vocês. Vocês querem que eu envie essas anotações para vocês? Sim, professor, por favor. Pronto. E eu vou deixar para enviar no final, tá certo? E outra coisa, você não se preocupe em relação ao que eu apaguei, não, porque não vai estar na gravação, aí você só ir lá naquele ponto e fazer a anotação depois. Tá certo? Tá bom, professor. Obrigada. Nada. Vai não, Isaac, relaxa. Não vai piorar muito, não. Você vai entendendo. Que bom que você está conseguindo pegar o jeito da coisa. Mas vamos lá. Vamos devagarzinho, a gente vai conseguir chegar. A gente vai conseguir chegar lá, tá? Vamos então voltar agora para nossa apresentação e dar continuidade. Mas é verdade, eu vou mentir por quê, né? É igual os caras que andam de bicicleta. Não, não tem mais ladeira. Essa é a última. Não tem mais subida nenhuma. Agora é só reta. E o cara vai acreditando na mentira, né? Mas comigo não tem isso, não. Pode ter E certeza. é tudo mentira. Jussiana. Com certeza. Fiz um pedal que eu quase que me arrebento. Já comi muita corda desse jeito. É. O cara dizendo, não, é um pedalzinho pequeno, são 35. Hoje foi 47 quilômetros, subida com força. Eu quase que eu não chego em casa, eu cheguei quase me arrastando. Já tá Cara, nesse estado avançado? de quê? De fazer mais? Eu já cheguei a fazer até 53 quilômetros, por enquanto. Jesus amado, eu quero essa disposição, meu Deus. Que é A isso? minha meta é ir até João Pessoa, né? Que dá 130, 135, se for até Cabedelo, dá 140 e pouco, 150 e poucos quilômetros. Quero essa meta pra minha vida. É bom, é bom. É só começar devagarzinho que vai conseguindo. Então, pessoal, distribuição eletrônica nós já vimos. Só que agora vamos ver distribuição com íons, tá? Com íons. Como assim, professor? É diferente? Claro que é diferente. Por que é diferente? Ó, vou mostrar para vocês. Quando a gente trabalha com elemento neutro, certo? Elemento neutralizado, elemento neutro é diferente de nêutron. Nêutron é a quantidade de cargas não, de partículas sem cargas que está dentro do núcleo. Isso é nêutron. Neutro é o elemento químico que tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Por exemplo, o cara tem aqui, vamos pegar o cálcio, número atômico 20. Então, se ele é um elemento neutralizado, ele nem tem carga positiva nem carga negativa, significa dizer que se ele tem número atômico 20, ele tem prótons igual a 20 e elétrons igual a 20. Ou seja, ele é neutralizado, neutro. A quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons.
é diferente, por exemplo, de um íon. O que é um íon? É um elemento que ganhou ou perdeu elétrons. Tá? Então, um elemento neutralizado, um elemento eletricamente neutro, significa dizer que a quantidade de prótons, cargas positivas, é igual à quantidade de elétrons, cargas negativas. Agora, a partir do momento em que eu pego um elemento na forma de íon, aí eu vou ter número de prótons diferente do número de elétrons. Os íons, eles são divididos em dois tipos. Eu tenho os cátions, isso eu acho que você já deve ter visto. E tenho os ânions. Os cátions têm carga positiva. Por que positiva? Porque ele perde elétrons. E os ânions têm carga negativa. Negativa por quê? Porque ele tem excesso de elétrons. Então ele tem a quantidade de elétrons a mais. Tá certo? Então, eu vou colocar aqui só para você não se confundir. Cátions perde. Esse é menos é elétron, tá? E ânions ganha elétrons. Certo? Qual é a carga dos cátions? É positiva. Ele tem carga positiva porque ele perdeu elétrons e ao perder elétrons, ele ficou com mais positivo do que negativo. Por isso que ele fica com carga positiva, mais. Os ânions, a carga do ânion, ele vai ser negativa. Por quê? Porque os ânions, eles têm excesso de elétrons. Então, como ele tem mais elétrons, ele fica com carga do que ele tem mais, no caso negativo. Aí eu vou pegar agora o cálcio, que tem número atômico 20, mas ele tem carga 2 mais. Significa dizer o quê? Prótons. Quem são os prótons? Não, Isaac, não. Cátions é carga positiva porque ele perdeu elétrons. Ânions é negativo porque ele ganhou elétrons. Certo? Eu anotei assim, que é para justamente vocês não se atrapalhar. Aí o cálcio 2 mais, ele tem quantos prótons e quantos elétrons? Prótons não vai mudar. Próton não muda. Próton é igual ao número atômico. Sempre, 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 próton é igual ao número atômico. Número atômico e próton é a mesma coisa. Tá certo? Então, se ele diz que cálcio tem 20 de número atômico, ele tem 20 prótons. Tá? Aí eu vou pegar um ânion qualquer, por exemplo, vou pegar o nitrogênio, que tem número atômico 7, e ele tem aqui 3 menos. Então, quem são os prótons? É igual ao número atômico, 7. O que é que vai mudar? Os elétrons. Lembra, os cátions com carga positiva, ele vai perder. Então, se ele tem 20 prótons, qual é o número que ele vai perder? Mas, professor, tem 2 mais. Eu sei, mas significa que ele vai perder 2 elétrons. Porque cátions perde carga positiva. É o contrário. Ânions ganha carga negativa. Então, ele tem 20. Se ele vai perder 2, ele vai ficar com 18 elétrons. E o nitrogênio, ele tem 7, tá? Ele tem 7. Se está com carga negativa, então ele vai ganhar, porque carga negativa ganha, é o contrário. Carga positiva, perde. Então ele tem 7, ganha 3, vai ficar com 10 elétrons. Alguma dúvida nisso aí? Não? Tranquilo? Beleza. Então vamos lá continuar. Só relembrando, viu? Só 46 pessoas fizeram a chamada. Na sala tem 63. Como eu estou 2 vezes,
Então, são 61 alunos. Faltam mais alunos fazer lá, preencher direitinho a sua chamada. Vamos passar. Vamos tirar print daí? Eu vou apagar isso aí, tá? Já anotaram, já tiraram print? Já anotei, professor. Já? Beleza. Então, vamos lá. Mas, de qualquer maneira, vai estar gravado. Então, distribuição eletrônica, tá certo? Átomo neutro, que é o que eu disse a vocês, né? Prótons, quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Não esqueça, a mesma quantidade, tá certo? Prótons têm carga positiva, elétrons têm carga negativa. Quando a gente trabalha com íons, é o que eu disse a vocês. Número de prótons é diferente do número de elétrons, tá certo? Então tem que prestar atenção nisso. O cátion é um íon positivo, né? É um íon que tem carga positiva. Porém, ele perde elétrons. Cátion tem um íon positivo, ele perde elétrons. Ânion é um íon negativo e ganha elétrons, né? Foi isso que eu acabei de falar para vocês. Tá? Então, os átomos só podem perder ou ganhar elétrons, certo? Então, ele vai se transformar em cátions ou ânions, tá? E aí nós temos agora a distribuição de cátions e ânions, tá? Distribuição de cátions e ânions. Como assim, professor? Vê só. Vou mostrar primeiro aqui a de cátion para você entender antes que eu avance na teoria. Veja bem, vamos pegar o cálcio de novo. Ele tem número atômico 20. Quando você faz a distribuição, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então dá 20. Camada K, L, M, N. Ó, maravilha. Agora, se eu disser, ó, pessoal, faz aí a distribuição do cálcio, número atômico 20, 2 mais. É diferente do cálcio neutralizado, do cálcio 20. Por quê, professor? Ó, você faz a mesma distribuição, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p. Opa, deixa eu apagar isso aqui. 3p6, 4s2. Professor, tá igual. Só que o que é que acontece, ó? Ele é 2 mais. Se ele é 2 mais, ele perde 2 elétrons. Se ele perde 2 elétrons, eu vou tirar da onde? Da última camada. Então, eu faço a camada, ó, K, L, M, N. E na última camada, eu vou retirar 2 elétrons. Então, ó, esses 2 elétrons, ele some. Ele desaparece. Por quê? Porque, ó, a informação está aqui. Ele perdeu 2 elétrons. Sendo assim, o cálcio 2 mais vai ter a seguinte configuração: cálcio 20, 2 mais, vai ter só 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. K, L, M. Vai ter essa configuração eletrônica. Deu para entender? Tranquilo, pessoal? Deu para entender direitinho? Eu já tirei o print. Pronto, beleza, maravilha. Então vou apagar aqui. Então, ó, retirar os elétrons mais externos, isto é, da última camada do átomo correspondente. Então, não basta retirar os elétrons depois da distribuição, não. Você tem que distribuir os elétrons, depois colocar em camadas para depois retirar os elétrons. Tá certo? Para não acabar fazendo bobagem.
Então, o cálcio foi justamente o exemplo que eu tinha feito, né? Você faz a distribuição eletrônica dele, né? Em ordem energética, ele vai perder aí 2 elétrons, tá certo? Coloca aí na última camada, certo? A última camada vai ser 3s2, 3p6, tá? E aí, a camada de valência, como é 4s2, ela vai sair, e a próxima camada de valência, que vai ser agora, do cálcio 2+, vai ser 3s2, 3p6. Certo? É o mais estável, digamos assim. Alguma dúvida, pessoal, nisso aí? Vamos seguir. Agora, a distribuição eletrônica do ânion. Distribuição eletrônica do ânion, tá? Então, a ideia é a mesma, só que o ânion, ao invés de perder, ele vai ganhar, tá? Vamos pegar, por exemplo, vamos pegar aí o oxigênio. Vou pegar o oxigênio. Deixa eu colocar outra cor aqui para ficar melhor. Pronto. O oxigênio tem número atômico 8. A gente faz a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p4. Camada KL, ele tem 8 na última camada. Então, essa é a configuração de um elemento que está neutralizado. A quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Mas digamos que eu tenho um ânion, o oxigênio, que tem 8, mas ele é 2 menos. Você vai fazer a distribuição eletrônica normal, 1s2, 2s2, 2s2, 2p4. Porém, o que é que acontece? Ele vai ter que ganhar 2. Você tem aqui camada K, camada L. Ele vai ter que ganhar 2. E ele vai ganhar esses 2 aonde? Na última camada. Certo? Mais propriamente dito, aqui, ó. Tá certo? Então, se ele tem 2p4, precisa ganhar 2, certo? Você vai pegar esse 2p4 e vai somar com mais 2 elétrons. Então, na verdade, vai ficar como? Vai ficar oxigênio número atômico 8, 2 menos. Você vai ter 1s2 camada K, 2s2, 2, ou 2s2, 2p. Se ele tinha 4 mais 2, 6. Camada K, camada L. Então, a camada de valência fica aí com 8 elétrons. Essa é a configuração de um ânion. Isso, Heloísa. O 2p, que era P4, vai passar a ser P6. E a camada toda, você vai somar 2s2 mais 2p6, 2 mais 6, 8. Por isso que eu disse que tem 8 elétrons na última camada. Perguntas? Posso seguir? Faltam 12 pessoas que estão na sala e não fizeram a chamada ainda. 12. Então, seguir. Vou apagar, tá? Então, ó, primeira coisa, colocar os íons no subnível incompleto, tá? Então, no caso, eu vou fazer a distribuição, como eu tinha mostrado para você, justamente o oxigênio. Ele tem 2p4. Como o oxigênio tem íon 2 menos, tá? Então, quem é negativo ganha, vai receber aonde? Na última camada, no último subnível da última camada. Então, se ele tem 2p4 mais 2, fica 2p6. 1s2, 2s2, 2p6, como a gente já tinha visto. Certo?
Então tem esse exercíciozinho aí para que a gente possa fazer. Vamos tentar? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então vamos responder, né? Já para a gente exercitar. Então, vamos sair daqui. Deixa eu ir aqui para o Jamboard. Então, aqui íons. E vamos aqui ver a primeira questão, letra A. Então, a primeira questão, letra A, desses exemplos aí, ele pede sódio, número atômico 11, fazer a distribuição eletrônica, tá? Então, sódio, número atômico 11, a gente tem, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 10, 3s1, 11, camada K, L, M. Bem simples. Não, não tá não piorando. Vocês estão vendo que está tudo dentro do que eu estou explicando, tá? Letra B. Na letra B, ele dá aqui cloro 17. Então, letra B, cloro, número atômico 17. Então, tenho aqui 1s2, 2s2, 2p6, dá 10. 3s2, 3p6, 4s2, dá 20. Então, tem alguma coisa errada. Passou. Ah, Combine você 3 passou? para 5, não passou. Exatamente. Então eu vou e conserto. Tirou 4s2, era para parar aqui em 3p5, porque agora dá 17. Camada K, L, M. Certo? Letra C, eu tenho o iodo, que é número atômico 53. Tá? Então vamos lá. E um feio danado. 1s2, 2s2, 2. Eita. 2p6. 3s2, 3p6, 4s2. Eu já tenho 20. 3 de 10. 30. Então aqui, 3 de 10. Depois de 3 de 10. Eita, Natan, meu filho, tá atrasadinho, né? Você tá chegando na hora, bebê. Então, 3 de 10 vem 4p6, 5s2. Vamos lá. 4p6, 5s2. Então, eu tenho aí 38. Vamos ver agora. 38. Tal. 4 de 10 agora. 38, 4 de 10 dá 48. Tá já chegando, né? Faltam 5. Então, o próximo que vem. Cadê Jesus? O próximo que vem é 5p6. 5p. Eu preciso aqui. Eu tenho 30, 48, né? Eu preciso de 5. Então, 5p5. Então, aí eu tenho os 53. Agora, eu vou organizar apenas em camadas. 1s2, camada K, 2s2, 2p6, L, 3s2, 3p6, 3d10, M, 4s2, 4p6, 4d10, N,
5s2, 5p5, ó. Aí você tem a distribuição dos 53 elétrons do iodo. Ok? Posso passar? Peraí, professor, rapidinho. Tá. Pronto. Beleza. Então, vamos lá. D. Então, D, o nitrogênio tem número atômico 7. Isso é bem simplesinho, né? Para quem fez o iodo com 53, 7 é uma bobagem. 1s2, 2s2, 4, 2p3, que dá 7. Camada K, L. Então, aqui eu termino a primeira questão, vamos para a segunda. Na segunda questão, ele diz assim, agora são os íons, né? Sódio, 11, 1 mais. Então, agora eu tenho sódio, número atômico 11, 1 mais. Se é 1 mais, a gente já sabe que ele vai perder 1 elétron. Enquanto que mais perde, menos ganha. Então, eu vou fazer a distribuição e no final eu vou tirar 1. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 10. 3s1. Camada K, L, M. Então, eu já sei aqui que ele vai perder um elétron da última camada. Vai perder esse elétron aqui. E aí, a distribuição correta dele vai ser 1s2, camada K, 2s2, 2p6, L. Essa é a camada, essa camada justamente da distribuição desse elemento químico, no caso desse íon. Certo? Letra A. Letra B. Na letra B, eu tenho aí. Letra B, ele tem o cloro 17. Um menos. Cloro, número atômico 17, um menos. 1s2, 2s2, 2p6, 10, 3s2, 3p5, K, L, M. Eu sei que eu tenho 17. Só que como ele tem aqui, ó, tá até de vermelho. Como ele tem aqui um menos, ou seja, vai ganhar 1. Então, na última camada, no elemento mais energético da última camada, eu vou colocar mais 1. Sendo assim, ele vai ficar como? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 mais 1, p6. Camada K, L, M. Essa daqui vai ser a configuração do íon cloro. Ok? Posso ir para a próxima? Vamos lá. Agora a letra C. Letra C, se eu não me engano, a gente já até fez, né? É o cálcio 22 mais. Então, configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Dá 20. Porém, ele diz, ó, 2 mais, ou seja, camada K, L, M, N. Na última camada, ele vai perder os 2 elétrons. E vai passar a configuração dele a ficar com 1s2, camada K, 2s2, Ô, 2p6, Adeilton, L. Oi.
Se fosse lá, tipo, 4 positivo, perderia quanto? Se ele fosse Tipo, o cálcio lá. Se fosse 2, 4 não, 4 positivo, mais. tá, ele perdia o 4S2, que é o mais externo. Aí não tá faltando perder 2, aí ele perde o 3P, que é o mais externo. Ah, entendi. Entendeu? Aí ele perderia 4S2, perderia 2. E aí ficaria 3P4, aí perderia os outros dois. Então ele ficaria na última camada 3S2, 3P4. Entendi. Entendeu? E o último desse exemplo aqui é o flúor, número atômico 9 e 1 menos. Então D, ele tem um flúor 9, 1 menos. 1S2, 2S2, 2P6, 10. Não é 6, são 9. Então P5, tá? Pronto. Então aí eu tenho K, L. Só que na última camada, ele, como é um menos, ele vai ganhar, né? Então na última camada, aqui ele vai ganhar ó, mais um. Ficando assim com 1S2 camada K, 2S2, 2P6, né? 5 mais 1, 6, camada L. Essa vai ser a nova configuração do íon. Alguma pergunta, pessoal? Até aí? Vou para a próxima, tá? Ó, na 2.1 diz assim: indique o número total de elétrons da camada de valência para os átomos no estado fundamental e de seus respectivos íons. Uso o diagrama. É o que justamente a gente fez, tá certo? É a distribuição eletrônica e a camada de valência. Foi justamente o que nós fizemos aqui. Então, para isso aqui, né, para essa apresentação, nós concluímos. Eu tenho outro material para mostrar para vocês, tá? Tem outro material aqui para mostrar para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, certo? Para que a gente possa ver se tem algo a mais, possa fazer uma revisão. Eu sempre gosto de pegar mais de um material, tá? Pelo menos serve para a gente dar uma revisada. Se eu vou pegar o material do IF, pronto. Então, basicamente aí a gente vai. Deixa eu ver se ele abre aqui. Ele está com um probleminha. Pronto, eu vou mostrar aqui. Dá para ver aí, pessoal? Fica Dá pra ver sim. pronto. Tá certo, Tá. porque ele não está. Na apresentação vocês viram que ele está falhando, né? Aí é melhor não mostrar por aqui mesmo. Então, vê só. Eu não sei se dá para ampliar aqui. Pronto, deu uma ampliadinha um pouquinho. Então, aí só para a gente relembrar, né? Próton tem carga positiva, massa 1. Isso quando vocês viram íons, íons não, átomo, né? Provavelmente Michael deve ter falado para vocês. Então, a carga do próton é 1 mais, a massa dele relativa é em torno de 1, digamos assim, vale uma unidade. Nêutron não tem carga, né? E a massa dele é referente a uma unidade. O elétron tem carga negativa, só que a massa dele é muito pequena, né? É como se você pegasse a massa de um próton e dividisse por 1836. Aí você ia ter a massa de um elétron. Então, para a gente que está estudando ensino médio, a massa do próton é desprezível, né? Não influencia
na massa do átomo total. Claro, quando a gente passa a estudar isso na universidade, ou estudos mais específicos, tá certo? Cálculos mais específicos, aí sim, essa massa, por mais pequena que seja, ela vai interferir. Por exemplo, se a gente for trabalhar, né, futuramente, digamos que a gente vai trabalhar é, numa usina, né, numa usina nuclear. Nessa usina nuclear, ele trabalha com, digamos, está desenvolvendo um projeto para criar novos elementos químicos. Então, se ele está criando novos elementos químicos, ele tem que ter o cálculo da massa total, exata, ou próximo do exato. Então, ele precisa, sim, saber qual é a massa relativa aos elétrons, porque, mesmo sendo uma massa muito pequena, ele vai obter um elemento diferente daquele que ele estava esperando. Então, tem sim que levar em consideração. Tá certo? Mas para a gente aqui, a gente considera como sendo desprezível. Tá bom? E aí, é por isso que a massa, quando a gente trabalha com isso, a massa a gente só leva em conta a massa do próton mais o nêutron. E aí a gente tem a representação de um elemento químico, né? Como é a forma que o elemento químico ele é representado. Então a gente sabe que o elemento E, digamos assim, o Z representa o número atômico, fica geralmente do lado esquerdo inferior, né, na parte de baixo. Número atômico também é igual ao número de prótons, a gente tem que lembrar disso, tá? Na parte superior esquerda, a gente tem a massa, representada pela letra A. E como é que eu encontro a massa, professor? É prótons mais nêutrons. Ou eu posso dizer também que é número atômico mais nêutrons. É a mesma coisa, tá certo? Geralmente aí do lado direito superior fica a carga, se é positivo, se é negativo. Se for positivo é cátion, se for negativo é ânion, tá certo? E nesse caso, a gente sabe que se for um íon, a quantidade de elétrons é diferente da quantidade de prótons, certo? E em alguns casos, no canto inferior direito, aí você está vendo atomicidade, certo? Tem tabela periódica que ele traz a atomicidade do átomo. O que é a atomicidade? É o número de átomos. É a quantidade de átomos que você vai ter, né? Ou poderia ser também a porcentagem na natureza que você vai ter de átomos, tá certo? É uma forma de representatividade, tá? Isso é bom porque serve como revisão, né? Então, aí a diferença de um átomo nêutron para um íon. Então, eu tenho número atômico é igual para os dois. Os dois são cálcio. Número de prótons. Como o número atômico é igual ao número de prótons, a gente sabe que é a mesma quantidade. Não muda. O que é que vai mudar? Como eu já falei para vocês, né? Usei justamente esse exemplo. São os elétrons. Porque o átomo neutralizado, ele tem prótons igual a elétrons. Nesse caso, 20. Já o cálcio, 2 mais, ou a quantidade de elétrons dele não vai ser 20, vai ser 18. Por quê? Porque ele é 2 mais. Se é 2 mais, ele tem que perder. Se é positivo, ele perde. Negativo, ele ganha. Então, ele ficaria aí com 20 menos 2, então 18. Tá? 18 elétrons. O número de nêutron é igual para os dois e a massa dos dois também são iguais. O diagrama de energia, né? O diagrama de Pauli, que a gente tinha visto aí, tá certo? Tinha trabalhado, tem as camadas, né? K, L, M, N, O, P, Q, os que são chamados de níveis de energia, né? E temos os subníveis de energia, que são os subníveis S, P, D e F. S com, vou aumentar aqui para vocês verem, tá? S2, P6, D10 e F14, tá? Então, essas são os subníveis que a gente pode encontrar, né? E aí você tem de forma mais ampliada, né? Faz a distribuição eletrônica, né? O subnível mais energético é o subnível referente à distribuição eletrônica, tá certo? Nesse caso aí representado de verde, né? É o último subnível, tá?
Enquanto que a camada de valência, a última camada, é o que está de vermelho aí, né? É a maior camada. Por isso que é o 4s2. É a mais externa, tá certo? A mais externa, tá? Alguma dúvida até aí? Não? Não, professor. Então tranquilo, vamos lá. Aí você tem, ó, a diferença aqui, né? A distribuição, que é justamente o que eu tinha falado para vocês, ó. Ferro 2 mais. Aí o que é que acontece? O aluno vai lá, faz a distribuição, S2, S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, aí não coloca em ordem de camada e tira do último subnível. Era para ter 3D6, né, para fazer 26. Aí ele vai do 3D6, ele tira 2, já que é ferro 2 mais. E fica 3D4. Tá errado. Ele tem que fazer o quê? Colocar em ordem de camada. Depois de colocar em ordem de camada, quem é que vai ser a última camada? 4S2. Então é o 4S2 que desaparece, que é retirado. E não é a camada de valência, e não o subnível mais energético. Ok? Deu para entender direitinho? Deu sim. Então vamos para o próximo, tá? E aí eu tenho mais algumas questõezinhas, né? Qual é a camada de valência de um átomo? Então, camada de valência é a última camada, né? A camada mais externa. Porque os átomos tendem a ganhar ou a perder elétron, tá? Isso aí a gente vai ver lá na parte de ligações iônicas, tá? E ligações covalentes. Mas ligação iônica a gente já vê isso aí. A gente vai ver tabela periódica, depois a gente vai ver essa parte de ligações químicas. Mas eu já dou a resposta. Por que que o átomo tende a ganhar ou a perder elétrons? Para ficar estável, ele tem que ficar com a configuração eletrônica parecida com a de um gás nobre. E qual é a peculiaridade de um gás nobre? É que a maioria dos gases nobres, com exceção o hélio, que tem 2 elétrons na última camada, mas todos os outros gases nobres, eles ficam com 8 elétrons na última camada. Então, todo elemento ele quer se estabilizar. Todo íon ele quer se estabilizar. E como é que ele se estabiliza? Perdendo ou ganhando elétrons, ficando assim com a última camada de valência igual a 8. Essa regra é chamada de regra do octeto. A gente vai ver isso em ligações químicas, né? Regra do octeto. Todo elemento químico tende a ganhar ou perder ou compartilhar elétrons para ficar com 8 na última camada, né? Na camada de valência. Essa é a regra do octeto, tá? De qual camada eletrônica um átomo perde elétron para tornar-se um cátion? Sempre é da última camada, sempre é da camada de valência. Sempre ele perde ou ele ganha na última camada de valência, sempre. E se a camada de valência, certo? A última camada de valência, isso acontece com ânion. Ele tem, por exemplo, 2s2, 2p5, e ele vai ter que ganhar um, ele não vai ganhar no 2s2, não, ele vai ganhar no 2p5, certo? Ele vai ganhar no último subnível da camada de valência. Ou vai perder do último subnível da camada de valência. Tá bom? Quanto mais longe do núcleo atômico, mais energético é um elétron. Ou seja, quanto mais longe do núcleo, mais energia ele vai ter, sim. Isso é verdade. Por que que isso é verdade? Porque quanto mais longe, mais agitado ele vai estar. Então, como ele vai estar mais agitado, maior a quantidade energética que ele vai ter, por assim dizer, certo? E, consequentemente, vai ser mais fácil dele receber outro elétron para estabilizar ele, ou ele sair para ficar, o átomo ficar estável, tá certo? E continuando, diz assim: para um átomo qualquer, qual é o subnível eletrônico mais energético?
o subnível eletrônico mais energético. O subnível, não é o nível, tá? Não é a camada. A camada mais energética é a última camada. Mas o subnível mais energético é aquele subnível que a gente faz a distribuição eletrônica. É o último da distribuição eletrônica. Esse aqui é o subnível mais energético, tá? E a quinta questão seria para você fazer a distribuição eletrônica desses elementos, né? Que nós já fizemos aí. O sódio a gente já fez, o oxigênio nós já fizemos, o cloro nós já fizemos, o alumínio nós já fizemos. Só não fizemos do cobalto, do carbono e do cobre, tá? Que vocês podem aí exercitar em casa esses três elementos que faltaram. Alguma pergunta, pessoal? Nenhuma? Tem gente que falta fazer a chamada, não esqueça. Bem, então esse é o material, né, o segundo material, digamos assim dizendo, que eu vou mandar para vocês, tá? Vou mandar esse material para vocês, para que vocês possam acompanhar. Deixa eu só destravar aqui, certo? Que deu uma travadinha. Pronto. Então esse é o segundo material que eu vou encaminhar para vocês também, tá certo? Deixa eu só ver se tem mais algum material para vocês. Ó, tudo isso aqui é sobre distribuição eletrônica. Então, quando eu for mandar para vocês, eu vou mandar esse material todo, que é para vocês terem um material complementar, certo? São apresentações diferentes. Aí ele vai tratando com mais detalhes, tá certo? De cada um desse aí. O próximo assunto que nós vamos ver, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu só baixar isso aqui, que ainda, né, é a continuação dessa parte de distribuição eletrônica, para que vocês possam entender direitinho. Deixa eu mostrar aqui. É justamente onde a gente vai trabalhar a questão da, é, da distribuição relacionada a níveis e subníveis, certo? Um pouco diferenciado, tá? Ele fala aqui da eletrosfera, né? A gente já viu que é a eletrosfera, certo? A gente já viu que tem os níveis de energia, né? Ou camadas, K, L, M, N, O, P, Q, tá? Tem a distribuição, certo? Como eu tinha falado para vocês, tá certo? Isso é a distribuição de camadas, tá? Geralmente no nono ano você não usa o diagrama, não. No nono ano você usa essa distribuição de camada. Que aí de repente, do nada, você vai colocando isso aí, certo? Não é feita a distribuição em si, tá certo? Quem tem química já no oitavo ano ou no nono ano, o professor costuma mostrar assim, tá? Eu já gosto de mostrar já com a estrutura. Ó, verifica-se que tem, né? 8 elétrons na última camada. Mas por quê? Ó? Quando isso ocorrer, devemos colocar na mesma camada 8 ou 18 elétrons, né? O que vier primeiro. E isso está relacionado justamente com o que eu falei para vocês, com a regra do octeto, tá certo? Essa história de 18 que ele está falando aqui é a história de você organizar de acordo com só a distribuição de elétrons em camadas, sem usar a regra do octeto, tá certo? Isso é meio confuso, porque aí você não tem a explicação propriamente dita, tá certo? Quando você mostra pela regra do octeto, certo? Do nada você já tem que mostrar quantos elétrons tem na última camada. Eu acho mais confuso isso aí, tá? Tem algumas questões. Pronto. Aí é justamente isso aqui que a gente vai falar, sobre a questão dos subníveis, né? A gente já viu que tem o subnível S, P, D e F. Deixa eu ver se ele chega lá. Aí tem a regra, o de Pauling, né? Que nós já vimos.
Pronto, isso a parte nós já vimos, por isso que eu estou passando mais rapidamente, tá certo? Mas vai servir para vocês como revisão, tá? Ó, aí tem uma informação interessante. O átomo de ferro possui número atômico 26. Sua distribuição eletrônica nos subníveis será. Então, é aquela distribuição eletrônica que nós vamos fazer normalmente, tá? Aí você tem que colocar em ordem de camadas. Em ordem de energia, o mais energético é 3d6. Porém, quando você coloca em ordem de camadas, ele diz aí, ó, ordem geométrica, ordem de distância. Por que ordem de distância? É a distância do núcleo até a camada mais externa. Aí, organizando em camada, a última camada fica sendo 4s2. Então, o subnível mais energético vai ser 3d6 e o subnível mais externo, né, a camada mais externa, é o 4s2. Tá bom? E aí ele traz algumas questões, tá? Relacionadas justamente a mais exemplos do que nós fizemos, tá certo? Vocês vão tentar fazer isso aí e possivelmente as dúvidas que forem tendo, a gente vai tirando na próxima aula. Ó, aqui, ó, ferro, aquela história, 26, 2 mais. Então ele vai tirar onde? Da camada mais externa. Por isso que desaparece o 4s2. E aí fica a distribuição do ferro sem os 2 elétrons da última camada, tá certo? Do mesmo jeito é o ânion, tá? Ele tem aí S enxofre, que tem número atômico 16, e ele vai ganhar 2. Então, 16 passará para 18. Faz a distribuição e ele vai ter essa configuração, tá certo? E aí tem mais alguns exemplos. E nós vamos partir. Cadê Jesus? Deixa eu ver se tem aqui. Pronto, nós vamos partir aqui. Pronto, dessa história aqui de orbital. A gente vai falar na próxima aula sobre orbital, tá? Sobre essa exclusão, essa história de spin. E aí vamos falar dos números quânticos. É isso que eu quero mostrar para vocês. Essa é a questão dos números quânticos. Número quântico principal, número quântico secundário, tá certo? E aí tem o spin e tem um número quântico magnético. É o principal, que é chamado de N. É o secundário, que é chamado de L, certo? É o magnético, que é chamado de M, e tem o spin, que é o S. Isso é o assunto que nós vamos ver, números quânticos, na próxima aula, ok? Então, nós encerramos nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Se tiver alguma dúvida,